vamos começar vendo a lista do que nós vamos usar, os materiais. Vamos começar com o bloco de isopor, e ele é para fincar as flores só, com arame. A tesoura que eu usei é uma tesoura normal, que eu usei para cortar o próprio arame, que é flexível, não é tão duro. E aí o arame, né, que a gente vai usar para segurar as flores, um pouquinho de água, que eu vou explicar depois o que a gente vai fazer com ela, tá? Eu usei copo para proteger também a massa de flor, para ela não secar. Aqui no cantinho tem um alicate pequeno, desculpa pela foto mal tirada, mas eu ainda estou aprendendo a tirar umas fotos para vídeo. Os cortadores, o de baixo da Wilton, número 12, redondo, e cortador de flor. Esse rolinho para abrir massa, bem pequenininho de madeira, um maior, que não é o grande, tá, gente? Ainda assim é pequeno, para abrir uma quantidade pequena de massa. O tapete de silicone também eu usei, tamanho de um jogo americano. Usei pincel, são pincéis pequenos, na verdade eu acabei usando só um para passar a cola. Nesse caso aqui foram pérolas de açúcar da Wilton para fazer o centrinho da flor. Como eu fiz flores de várias cores, eu usei corante comestível. Esse pires eu usei para colocar água e misturar o que tá aqui no lado direito embaixo da foto, que é o CMC, tá, gente? Bem no cantinho escondidinho. E ele eu usei com a água para colocar ali para virar cola. Mas aí eu vou explicar mais pra frente. Então vamos lá? Nesse passo 1 a gente vai pegar, eu usei, porque aqui em Brasília é muito seco, eu usei a pasta americana mesmo, não precisei usar a massa de flor, mas eu sempre indico a massa de flor, porque se chover um pouquinho as pétalas vão cair, tá? Dependendo do aumento de umidade aí na região. A gente vai aquecer a massa e vai começar a fazer o segundo passo, que é um formato de bolinha que a gente vai fazer. A quantidade não precisa ser grande. Essa que eu usei aí, ela até ficou um pouquinho grande. Desculpa aí por estar um pouco desfocado às vezes. O passo 3, a gente vai transformar essa bolinha numa gotinha, num conezinho, no formato de cone, tá? Pode fazer com o dedo, com o que for mais fácil para você. O que você achar, de repente, colocar em cima do tapetinho de silicone e fazer ali. Se ficar mais fácil para você também, não tem problema. Eu particularmente acho mais fácil fazer na minha mão mesmo. E é uma questão de treino, tá? Nesse próximo passo, como é o passo 4, a gente vai começar a empurrar um pouquinho essa parte gordinha, redondinha, para baixo, contra o tapete de silicone, vai rodando e vai empurrando até formar um chapéu mexicano, digamos assim. É bem facinho de fazer, bem tranquilo. E aí você vai vendo o jeito mais fácil, né, de fazer. Próximo passo, aquele rolinho, ó, o meu tá até quebrado na ponta, olha só, esse lado tá quebrado, mas a gente usa para começar a puxar de dentro para fora as pétalas, né, que é o passo 5 que a gente tá fazendo aí agora. Não precisa puxar muito e deixar muito fininho, porque a gente vai usar no próximo passo essa etapa para deixar a pétala um pouco mais fininha. Então por agora é só do meio para fora, mas não precisa ficar muito, muito fininho não, tá? Vai ficar fino sim, com certeza, mas não vai ficar fino a ponto de você conseguir ver um pouquinho do outro lado, lá, a cor amarela do tapete. Nesse próximo passo, observe que para a gente encaixar o cortador, a gente tem que deixar embaixo bem fininho, assim, né? Bem pequenininho, para poder entrar o cortador pelo meio e ir até o final. Ele não pode ficar preso nesse passo número 6, tá bom? Mas aí depois que entrou direitinho, é só cortar aí tranquilamente. Você viu que eu tentei soltar empurrando, balançando, mas até com o próprio abridorzinho de massa, esse pequenininho, esse palito aí, ficou fácil de soltar as pétalas, né? Ó, guardando então o material debaixo do copo para não secar. E agora que a gente vai fazer o próximo passo, esse passo de usar o abridorzinho, esse palito, para deixar a pétala mais fininha e deixar ela puxadinha nesse passo 7. Então ela fica ainda mais bonitinha. Você pode fazer com o mesmo cortador formas diferentes, visuais diferentes, né? Flores diferentes. Você pode deixar mais comprido e caidinho, ou então só mais compridinho. E aí eu vou mostrar o que eu fiz com as pétalas.
Ou então algumas das que eu fiz aí, você vai ver mais adiante, que eu deixei só do jeito que eu cortei mesmo, bem redondinhas e menorzinhas. E aí foi o que eu fiz nesse próximo passo, só para dar um movimento, né? Deixar mais natural a aparência dela no passo 8. As flores, eu dei uma leve apertadinha na ponta delas e ficou bem bacaninha. Ela fica com um aspecto mais natural mesmo, mais real. E aí no próximo passo, depois que e se deixar, gente, eu fico aqui 500 horas só apertando as pontinhas, tá? A gente tem que prestar atenção nisso, senão a gente fica aí 500 horas fazendo uma única flor, quando que só uma apertadinha já no início já tinha resolvido, e você já pode partir para o próximo passo e fazer mais flores no mesmo tempo. Sai com uma alta qualidade, porque se deixar a gente fica ali, como eu tô agora, né? Vai, aperta ali. E aí eu basicamente no passo 9 dei uma furadinha, assim, não foi muito profundo, tá? Vai depender de cada um. Às vezes você não precisa nem colocar nada no meio, deixar assim já fica uma graça. Ou então você pode não colocar nada e nem fazer esse buraquinho, deixar lisinho. Tem várias formas, aí vai ser de acordo com o seu gosto, com o design. E essa parte aí que eu tô enrolando, né, passando mais um pouquinho no cabinho dela, também é uma coisa que não precisa ser feita. É só porque realmente se deixar eu fico 300 horas mexendo nas minhas flores. Mas é legal da gente se sentir bem, né? Usar, mexer, tocar em tudo isso. Eu dei uma cortadinha nesse passo 10 para ficar mais fácil de colocar depois o arame, como eu vou mostrar para vocês. No passo 11 é quando a gente vai pegar e fazer a mistura do CMC, como vocês podem ver é só um pouquinho, eu acho até que eu coloquei mais do que eu deveria, mas você coloca um pouco de água com um pouquinho de CMC, eu acabei colocando bem mais água depois porque eu coloquei um pouco mais de CMC que eu deveria ter colocado. Mas aí você dá uma misturada, deixa dissolver, ele vai ficar com uma carinha de gelatina, assim. Uma parte mais dissolvida, outra menos dissolvida, mas não tem problema não, tá? O importante é que ele fique bem misturado aí, pra gente poder usar na hora de colocar o arame dentro da flor. Nesse passo 12, a gente vai usar esse arame, que é um arame bem maleável, mas ele é relativamente duro para você colocar a flor na ponta e ela aguentar o peso da flor e não cair para os lados, né? Eu testei com um outro mais fininho e não deu muito certo. Esse é o ideal e você vai encontrar em lugares de floricultura, em lugares de decoração, jardinagem e na própria loja de confeitaria eu tenho encontrado bastante. O próximo passo que a gente vai fazer, eu coloquei duas opções. A primeira opção, essa agora, eu coloquei o arame por debaixo e simplesmente deixei ali grudado e não fiz mais nada. Na próxima flor vocês vão ver uma outra forma também de inserir. Lembrar sempre de não molhar, tá? Muito com a cola. Essas primeiras vezes eu fiz assim, inclusive fazia muito tempo que eu não fazia a flor de açúcar pequenininha. E aí foi até legal para mostrar que, você que tá começando, tá iniciando, não tem muito mistério. Aliás, não tem mistério nenhum. Eu tava super fora de forma para fazer flor, né, praticar, e saiu aí bem bonitinha. Aí você vai colocar no isopor e vai deixar secar até o dia seguinte, tá? Para ela ficar bem durinha na hora de colocar o centrinho, manusear. Aí a próxima flor que eu fiz, a segunda flor, já foi uma florzinha arredondada nas pétalas, né? Eu não estiquei e nem apertei as pontinhas dela para dar uma variada também. Na flor seguinte, eu fiz uma variação de cor. Então eu fui do branco pro rosa bem clarinho, pro rosa médio, pro um rosa mais escuro, assim. Para fazer um bolo que inclusive eu vou colocar ao final desse vídeo como que eu usei, tá? Agora lembrar que o procedimento é sempre o mesmo, né? Os passos são sempre iguais. Nessa segunda flor é interessante a gente dar uma olhada só para você ver uma segunda opção de inserir os arames de uma forma diferente e que é a forma que eu prefiro, onde a gente faz um ganchinho na ponta
na ponta do arame e a gente põe o arame por cima, porque aí o ganchinho quando entra, ela dá uma prendida assim lá dentro da pasta, da massa de flor. Aqui uma dica muito importante para quem começa agora ou para quem nunca fez assim, pode usar essa forma. Eu gosto muito de inserir o arame, como eu estava dizendo, por cima da flor e não por baixo da flor, como eu te mostrei na primeira flor. Mas antes é necessário, na verdade, que a gente faça um ganchinho na ponta do arame. Lembrando que esse ganchinho não é nem como se fosse um L reto. Ele fica realmente arredondado, mas a gente não fecha até o final. A gente deixa uma aberturinha entre o ganchinho e o resto do arame comprido, para ele prender bem quando ele estiver dentro da flor. E lembrando de molhar, tá? A gente vai pegar agora ele, vai inserir por cima e vai colocar o ganchinho até entrar um pouquinho no início ali. Ele não é para aparecer para fora não, a não ser que você queira, mas é interessante que ele entre para ele poder prender dentro da massa. Então na terceira flor eu já tô com uma cor mais clarinha, um rosa clarinho, né? E já tô naqueles mesmos passos, né? Primeiro vai a bolinha, depois a gente faz em um formato de gota, depois a gente começa a empurrar contra o tapete de silicone para virar um chapéu mexicano, enfim, um cogumelozinho. Aí depois a gente abre as pétalas. Essa terceira flor rosa clarinha eu usei aquela mesma da flor 1. Eu dei uma esticada nas pontas e depois apertei as pontinhas, as pétalas e apertei a pontinha. Agora no passo 13, no dia seguinte, depois que as flores já estão mais sequinhas, né, para podermos manuseá-las de forma mais segura, nós vamos tingir com um corante comestível na cor verde para a gente dar um acabamento mais bacana, né, um melhor acabamento nas flores. E aí a gente vai abrir com o rolinho de abridor de massa e depois a gente vai usar com bico de confeitar número 12 da Wilton, a gente vai cortar as bolinhas. Vai ser uma bolinha para cada mini flor, tá? Então conta aí uma quantidade e eu sempre corto um pouquinho a mais. Se eu acabar batendo, machucando, marcando com as ferramentas que a gente está usando, aí nesse caso eu tava sem luva, então com a própria unha, enfim, a gente sempre tem extra aí, não precisa parar e fazer tudo de novo. Então é sempre bom fazer um pouco a mais, tá? Pra tá garantido aí essa... Aí já com quantidade certinha de bolinhas, a gente vai pegar a primeira flor e vamos usar a cola, né, o nosso CMC com água, bem na pontinha embaixo, onde você vai colocar esse acabamentozinho, né, em verde aí, você pode colocar em branco, aí vai ser de acordo com o seu design, mas é bem bonitinho porque ele deixa melhor acabado mesmo. E a gente vai fazer isso com cada um e também deixa secar depois por mais uma horinha pelo menos, por isso que a gente tem que fazer com uma certa antecedência. Aí eu vou seguindo, vou fazendo esses passos até o final das minhas flores.
Vou dar uma acelerada no vídeo para você não ficar aí esperando, ver cada um aí, para adiantar um pouco a vida, tá bom? Aqui no passo 16 é o outro acabamento, que é o centrinho da flor, que você também pode usar com glacê real, você pode usar com o que você quiser, com uma pedrinha de açúcar, sem nada, com um bico de confeitar usando o buttercream, aí vai ser de acordo com o seu design e sua preferência, quais materiais, quais coberturas você gosta de usar. E aí eu usei a pérola de açúcar da Wilton, que tem várias cores hoje em dia. Essa aí realmente tem uma cor perolada mesmo, mas ela tem bem azul, dourado, prata, rosa. Hoje tem inúmeras cores e outras marcas também, porque eu já tinha a marca da Wilton e tem um restinho ainda para usar. Mas aí você usa e compra a marca que você achar melhor. Eu tô usando também o pincel e um pouquinho de CMC. Aí também a gente não vai ficar utilizando muita cola, muita água, deixar muito. E para dar aquela finalizada básica mesmo, aquela que eu não consigo resistir, que eu ponho em tudo quanto é bolo meu, eu joguei um glitter comestível furta-cor em cima. Então, gostou? Se gostou, compartilha. Vamos mostrar para outras pessoas. E qualquer feedback, qualquer sugestão, por favor, manda um e-mail, passa ali no Instagram, no Doce Vitrine, ou e-mail luciana@docevitrine.com.br. O que eu puder melhorar para ajudar e facilitar mais vocês, eu vou agradecer muito. Grande beijo. Tchau.